Olá, tudo bem? Nesse tutorial eu vou te ensinar como utilizar o módulo financeiro da Olá Secretária. Então vamos lá para a tela do telefone. O primeiro passo para você ter um financeiro organizado com a Olá Secretária e com o menor trabalho possível para você é em serviços, você organizar bem o valor do seu serviço, o custo e as comissões. Se a gente vir aqui nesse serviço que eu criei de exemplo, corte de cabelo e barba, e ver detalhes, a gente vai conseguir reparar que tem o valor do serviço de R$ 60 aqui embaixo, eu adicionei um custo de R$ 100 e uma comissão de R$ 20, totalizando uma margem de lucro de R$ 30 por atendimento. Mas como fazer essa configuração? Aqui no serviço você pode clicar em editar. O de muitas das nossas clientes só tem o preço, mas o ideal é você vir aqui e nessa seção de custo, adicionar o valor do seu custo e também adicionar o valor da comissão. Lembrando que, se você quiser, você também pode colocar a comissão em porcentagem clicando aqui e selecionando essa opção. Depois que você adicionar o custo de cada serviço e a comissão, se tiver comissão, você vem aqui embaixo e clica em salvar. Lembre sempre de clicar em salvar. Agora, sempre que houver um agendamento desse serviço, lá no nosso módulo financeiro, em gestão financeiro, você vai ver aqui, eu fiz um agendamento de exemplo também, para vocês verem, e tá aqui, ó, agendamento João, R$ 60, que é o corte de cabelo com barba. A própria inteligência artificial vai colocar aqui no financeiro, baseado nos seus agendamentos, ela vai adicionar aqui os clientes. Se algum cliente cancelar, você vai ver o agendamento aqui também, porém ele vai estar de vermelho e riscado, viu? Mas isso facilita muito porque a própria inteligência artificial já adiciona aqui no seu financeiro e o seu único trabalho é de vir aqui e trocar de pendente para concluído. Então, é só clicar em editar e mudar aqui, ó, de pendente para concluído. Por que nós não podemos deixar concluído no automático? Porque às vezes o cliente ele falou que ia, mas ele faltou e aí a gente precisa da sua confirmação. Ah, mas em outras situações onde o cliente não veio, então você deixa como cancelado. E se o cliente veio e contratou mais alguma coisa dentro do meu espaço? Ele fez um serviço a mais ou ele comprou algo que eu tenho para vender aqui. Como que eu registro isso no financeiro? Então é muito fácil também. Você vem aqui e embaixo de cada agendamento tem a opção de criar uma comanda. E nesta opção de criar comanda, já vai ter adicionado o serviço que essa pessoa agendou. E aí, caso ela tenha feito algo a mais, você pode clicar em editar a comanda e tem a opção aqui de adicionar serviço ou adicionar um item extra. Eu vou adicionar os dois para vocês verem como é fácil. Então eu vou adicionar o serviço aqui. O serviço que eu vou pôr vai ser outro corte de cabelo e barba, que é o que eu tinha criado aqui como um exemplo, né? Vamos imaginar que esse cliente levou o filho e aí o filho dele cortou também. Só um exemplo aí, tá? Vamos adicionar esse serviço e aí vai aparecer aqui na nossa comanda também esse subtotal. Bom, agora a gente pode também adicionar um item extra. Eu vou colocar aqui de exemplo, creme. Vamos imaginar que você vendeu um creme para esse cliente e o preço de cada creme é R$ 30 e você vendeu 2 cremes. Então, adicionando aqui e salvando, vocês podem reparar que agora o subtotal já mudou. Antes era R$ 60, agora com o novo serviço e os cremes foi para R$ 180. Aqui a inteligência artificial já calculou também as comissões, totalizando R$ 40, e me passou para mim o total e o saldo pendente. Lembrando que como eu já tinha dado como concluído o corte, ele já está considerado aqui como pago, né? E o pendente é só R$ 120. Então, a gente clica aqui em próximo passo. E agora vai dar uma opção da gente adicionar um desconto. Vamos colocar aqui que eu fiz um desconto nos cremes de R$ 15. A observação, você pode colocar uma observação para você se lembrar depois.
aqui para mim eu não vou considerar necessário. Clica em próximo passo e aí agora você vai visualizar o pagamento. Um está concluído, o outro está pendente, tá? Você pode registrar aqui o pagamento, registrar um novo pagamento ou simplesmente editar esse que está como pendente aqui. Então, eu vou editar esse de R$60 que está pendente. Vamos imaginar que o cliente pagou. Eu vou trocar para concluído e vou salvar as alterações. Ainda está faltando os R$45 dos cremes que eu tinha adicionado lá. E vamos supor que esse cliente me pagou, então eu vou registrar um pagamento. Vou colocar aqui a forma. Aqui no meu está aparecendo só Pix, mas se no seu espaço aceitar dinheiro, cartão vai aparecer também. Vamos colocar que ele pagou o valor total, então está concluído, mas se ele não tiver pagado tudo, você pode mudar aqui. Vamos supor que ele vai pagar só R$30, né? Então você pode colocar aqui. No meu caso, eu vou considerar que ele pagou tudo mesmo, para fechar a comanda bonitinho. Vou pôr a data do pagamento, para eu ter uma organização bem precisa do financeiro do meu negócio, e vou registrar esse pagamento. Vocês vão notar que aqui agora, no total e o total pago, já atualizou. Eu vou fechar a comanda e aí dessa forma vocês conseguem ter um financeiro extremamente organizado utilizando a Olá Secretária, tá? O trabalho que vocês vão ter que fazer mesmo é só trocar para cada agendamento de pendente para concluído. Então você clica aqui nos 3 pontinhos, edita e aí de pendente você troca para concluído, que já vai registrar ali no seu financeiro esse dado. E aí, se o cliente tiver contratado mais alguma coisa dentro do espaço mesmo, que não tem como a inteligência artificial saber disso, ou se a pessoa tiver comprado um item, é aí que você abre a comanda e adiciona isso lá, e aí o seu financeiro ele vai ficar super organizado, tá? Se você vier aqui, clicar no menu lateral e vir em comissões e custos, você vai reparar que você vai ter aqui uma visualização muito precisa de como está o seu negócio. Vai aparecer quanto que você faturou, qual que é o seu ticket médio, qual que é o seu lucro, quanto foram os agendamentos confirmados, o faturamento, a comissão, caso você tenha um funcionário, e o custo também. Então isso ajuda demais a você ter um financeiro organizado. E se por acaso você quiser registrar outros gastos ou outras entradas aqui na Olá Secretária, também é muito simples. Então, vamos imaginar que você quer ficar bastante organizada com o seu financeiro e você comprou aí, por exemplo, produtos de limpeza para o seu espaço. Você pode clicar aqui, ó, vem no financeiro, né, menu lateral, financeiro, clica nesse sinal de adição que tem aqui no canto inferior direito e aí você registra se foi uma entrada ou uma saída. É extremamente fácil. Então eu vou registrar que foi uma saída. A descrição, produtos de limpeza, como eu havia falado, né? E aí eu vou colocar aqui que esses produtos de limpeza me custaram R$80. Vou adicionar a data, né? Então vamos pôr hoje aqui. A forma de pagamento que eu paguei no Pix. A agenda é opcional, nesse caso aqui não precisa colocar a agenda. O status, eu vou colocar que eu já paguei esse valor. Cliente também é opcional, no caso aqui, como eu não tenho relacionamento com o cliente, eu não vou pôr. E observação também é opcional. Como eu não tenho nenhuma, eu vou simplesmente salvar, tá? Aqui deu um errinho, mas para vocês não vai acontecer isso, vai salvar essa despesa. E se por acaso for uma entrada, um dinheiro que você recebeu, mas que não veio de nenhum cliente, nenhum agendamento ali, você pode colocar aqui entrada, seleciona aqui, é só trocar nessa caixinha, colocar uma descrição, então a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui um investimento que você mesma fez ou você recebeu, vamos colocar aqui de R$3.000, tá? Foi essa entrada aí no caixa da sua empresa. A mesma coisa, adiciona a data, adiciona a forma de pagamento, se tiver observação, coloca também. O status, que é a parte mais importante, eu vou pôr que está concluído e salva. Lembre-se sempre de clicar no salvar para você não perder os seus dados. E é dessa forma que você consegue ter um financeiro super organizado e fácil de atualizar usando a Olá Secretária.